Olá, bem-vindo. Eu sou o Léo Pinho, CEO da Rent. Estamos começando aqui mais um episódio do Rent Talks. Hoje a gente traz aqui o Ricardo Teles, que é o CEO da Perplan, uma empresa que fica em Ribeirão Preto. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, também no nosso LinkedIn, Instagram e outras plataformas de streaming que estão disponíveis no nosso Rent Talks. Então, Ricardo, obrigado por ter participado aqui com a gente, ter vindo falar com a gente um pouquinho. E antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria saber um pouquinho da tua trajetória profissional, o que é que você já fez antes da Perplan. Conta aqui pra gente um pouquinho do Ricardo. Bom, obrigado, Léo, obrigado a Rent. Bacana, bem bacana essa iniciativa. Eu vou procurar ser sucinto para falar de mim, mas basicamente eu tenho uma carreira aí de 36, 37 anos, alguma coisa assim, que ela é dividida em duas metades. A primeira metade... Minha idade, quase. A primeira metade eu fui trabalhando na Camargo Correia, em obras de construção pesada. Eu trabalhava muito em metrôs, aeroportos, outros tipos de obras de saneamento. De infraestrutura, né? De infraestrutura, mais pesado. Em geral. Eu morei em Recife nessa época. Sim. Tive o prazer de morar 2 anos lá no metrô de Recife. E a segunda metade da carreira foi quando, em 2007, eu vim para o mercado imobiliário. Então, assim, eu vim a convite da Agra, na época, uma empresa amiga, enfim, as pessoas todas são meus amigos até hoje lá. E dentro do mercado imobiliário, eu basicamente estou na minha quarta empresa. A primeira foi a Agra, em incorporação vertical. Em que ano, mais ou menos? Eu fui para a Agra em 2007, fiquei lá até 2012, eu era diretor Nordeste, morava em Salvador, fiquei 5 anos em Salvador, mas fizemos várias coisas, Salvador, Recife, Natal e Fortaleza. Depois eu saí da Agra fazendo incorporação vertical, vim para Alphaville Urbanismo, fui 2 anos diretor de operações de Alphaville, e depois de Alphaville fui para Cipasa, também uma loteadora, também uma concorrente direta de Alphaville grande na época, hoje também uma empresa já operando normalmente. Enfim, esses 9 anos aí foram 5, 2 e 2, trabalhando em incorporação e loteamento. E aí, há quase 6 anos atrás, no começo de 2017, a Perplan era uma empresa que fazia incorporação, loteamento e construção pesada, construção em geral. Sim. Então, o meu perfil pessoal reunia as 3 experiências. Experiência de construtor, de ter trabalhado 20 anos em engenharia aplicada, vai pura, vamos dizer assim, e depois trabalhando mais nas áreas comercial, marketing, vendas, mais executivo, vamos dizer assim, no período de mercado imobiliário, né? Então, para a Perplan, fazia muito sentido ter um executivo que tivesse essa trajetória. E para mim também, a minha família próxima de Tuverava, uma cidade próxima de Ribeirão. Então, foi um convite bem bacana da Perplan e já estamos lá quase, completar agora 6 anos em maio, que eu estou lá como CEO da empresa. E aí você mora em São Paulo e fica em Ribeirão Preto sempre? Não é só dessa época, já em outras situações, enfim... já faz uns 20 anos, mais ou menos, que eu moro em São Paulo com a família, mas eu fico viajando. Mesmo os períodos de Alphaville e Cipasa, eu viajava a semana inteira, porque era, enfim, diretor em âmbito nacional, você vai visitar as obras em várias cidades e tal. Então, normalmente, a família fica em São Paulo e eu fico rodando. Está acostumado já. Já. E se a gente falando um pouquinho de Perplan, né? Você falou que está lá há 6 anos. 6 anos. Fala um pouquinho da característica da empresa, né? Quais são os tipos de empreendimentos que ela faz, VGV, número de obras, etc. Para dar um contexto aqui para a gente do tamanho desse negócio. Primeiro vou situar um pouquinho a Perplan, a história dela, a origem da história dela. Existiam, há 40 anos atrás, 2 empresas, uma chamava Perdiza Vilas Boas, outra chamava Construplan, que eram empresas de pessoas conhecidas, amigas, e que trabalhavam fazendo obras, construções, etc. No ano 2000, há 22 anos atrás, agora vai fazer 23, né, em setembro, a empresa, esses caras resolveram fazer um negócio, começaram a fazer negócios juntos. Sim. Eles começaram a fazer um pouquinho antes, algumas coisas em sociedades, em negócios específicos, mas resolveram fundir de fato ali no ano 2000. Para um projeto que é um projeto de urbanismo pleno. É um projeto em Ribeirão Preto, era uma fazenda de milho, que se transformou hoje na principal área de Ribeirão Preto, uma área nobre, uma área bem sofisticada de Ribeirão Preto, que envolve condomínios horizontais, loteamentos, envolve verticais, envolve hotelaria, são hotéis, a parte comercial, lojas de alto padrão, restaurantes, enfim.
É um projeto urbanístico pleno que foi lançado ali no ano 2000 e depois foi se desenvolvendo ao longo dos anos. Fruto desse projeto, a Perplan tornou-se, primeiro, originalmente uma loteadora, mas já há 10, 11 anos atrás ela começa a fazer também as incorporações dela. Então é uma empresa que atua quase que igualmente, lógico que existem momentos em que um setor está mais aquecido que o outro, mas ela trabalha com o mesmo vigor, tanto em incorporação quanto em loteamento e em projetos urbanísticos como um todo. Então é uma empresa bem forte, ela já, enfim, vai fazer agora 23 anos de história. Grandes números, é uma empresa que esse ano deve fazer aí talvez 6 a 8 lançamentos. Ela já está perto aí de 30 cidades, no estado de São Paulo e em estados vizinhos. É uma empresa que o ano passado vendeu 400 milhões de reais em venda bruta. É uma empresa que vem dando os resultados positivos consecutivamente e crescente há muitos anos, uma empresa muito austera, muito controlada. Os acionistas embutiram na empresa uma série de valores que são muito interessantes para uma empresa, até para a perenidade da empresa. A gente acredita muito numa empresa, na perenidade dela. Perfeito. Você falou eu achei que obviamente o foco de vocês é Ribeirão Preto, tem 30 cidades, outros estados. E me veio uma coisa à cabeça que não estava aqui no meu cronograma, que Ribeirão Preto, eu já falei com vários incorporadores e loteadores de Ribeirão Preto, tem muita gente boa lá. Você consegue explicar por que isso? É porque é realmente a cidade que está crescendo muito e por isso tem muita oportunidade? Ou tem alguma característica da cidade que faz com que as pessoas são realmente incorporador e loteador, tá? Tô falando. É a história de Ribeirão, minha família é da região, então eu conheço muito bem a história de Ribeirão. Ribeirão, as universidades lá nos anos 60, talvez, eu não sei exatamente quando começaram as universidades, mas fizeram uma diferença enorme na história de Ribeirão Preto. Principalmente a Universidade de Medicina, que foi uma das primeiras, trouxe muita mão de obra qualificada e fez de Ribeirão um polo regional. Sim. Ele pega todo o Nordeste, Noroeste, enfim, da região ali do estado de São Paulo, e pega uma macro-região de muitas cidades com agro associado. Sim. Originalmente, Ribeirão era a terra Sim. do café e tal. Sim. Mas, enfim, sempre houve riqueza, a riqueza trouxe mão de obra qualificada, a mão de obra qualificada gera serviços de boa qualidade, hospitais, restaurantes, etc. E também, para o mercado imobiliário, é uma cidade com uma expansão geográfica ainda possível. Sim. Existem muitos terrenos. É uma cidade, nós temos lá pelo menos 5 ou 6 grandes empresas. Sim. Algumas assim, já, vamos dizer assim, no seu final de ciclo Sim. de vida, algumas ainda crescendo, Sim. etc. Mas a cidade sempre teve uma tradição, não só na construção, mas de serviços de qualidade. Sim. Então, de fato, é uma praça muito competida, muito disputada, fruto dessa conjunção de fatores aí. Perfeito. E aí, a gente vê muito isso, né, de uma área que ela começa com agronegócio, e aí vai se gerando riqueza. Você vê muito isso no centro-oeste hoje, né, do Brasil. Não tem dúvida. Vai criando uma riqueza e aí depois isso vai tendo a necessidade imobiliária e essas fazendas elas vão muitas vezes virando áreas de incorporação, loteamento. Na Perplan, hoje, como é que vocês decidem quais áreas vocês vão incorporar? Eu acho que na incorporação vertical é mais fácil, né? Quer dizer, não é tão fácil, mas é mais fácil porque é dentro da cidade, é mais difícil de errar, mas no loteamento, como é que vocês fazem essas análises aí? Quem é responsável por isso? O que é que vocês olham nessas análises? Olha, assim, primeiro a Perplan, aí é um pouco da minha gestão já desde que eu entrei lá, as decisões são muito colegiadas, tá? Quando eu entrei na Perplan, os acionistas eram executivos da Perplan, eles me contrataram para ser o CEO e para implantar um processo de governança corporativa. Basicamente, os sócios foram todos para o conselho, saíram da operação, tiraram também os filhos da operação e a empresa se profissionalizou do CEO para baixo. Não tem nenhum membro da família, são todos profissionais, tudo conselho. pessoas de mercado e tal. Os conselheiros são ainda os acionistas originais. Aliás, um dos acionistas saiu recentemente. Mas o que acontece? Primeiro, na governança corporativa tem a esfera de decisão do conselho. E sim, é uma decisão colegiada, como é num conselho, como deve ser. Com regras, o conselho funciona, eu me certifiquei conselheiro no IBGC, o IBGC nos dá orientação, tem uma série de coisas. Os nossos processos de governança são bem instalados e desenvolvidos.
E a gente replica esse modelo de decisão colegiada em comitês operacionais. Perfeito. Então, tem 2 diretorias, uma diretoria de incorporação e uma diretoria de loteamento. Quando uma área chega na empresa, chega através deles, eles trazem para um comitê operacional que envolve diretoria comercial, diretoria de engenharia, marketing, administrativo, jurídico, etc. Esse comitê avalia a área como um todo. Obviamente, já nesse momento já tem alguma pesquisa de mercado, às vezes são praças que a gente conhece, cidades que a gente já transita, já conhece o mercado, etc. Mas mesmo nas praças novas, enfim, tem uma pesquisa de mercado associada, a gente tem uma área específica de inteligência de mercado também, que faz o nosso trabalho interno. E aí a decisão, primeiro tem que passar nesse comitê operacional. Muitas vezes não passa, o próprio comitê operacional fala, vamos mexer aqui, vamos mudar aqui, isso não faz sentido, faz, não faz. Passando aí, vai para conselho. Quando vai para conselho, já vai... e vai para conselho e a gente já prospecta áreas dentro de uma estratégia pré-determinada. O conselho já nos estabeleceu, nos planos quinquenais que a gente faz, nós já temos estratégias de cidades para atuar, uma série de coisas. Então, quando vai para conselho, já vão áreas que foram suficientemente digeridas na operação. Perfeito. É comum, os conselheiros todos têm muita experiência, todos têm 40 anos, cada um tem 40 anos, hoje tem 160 anos de experiência. Então, assim, eles têm os comentários deles, eles conhecem as histórias dessas cidades, etc. Muitas colocações são feitas, eles podem sim aprovar ou não, principalmente quando exige aporte de recurso, coisa do tipo, às vezes as discussões são mais aprofundadas. Mas tudo tem as 2 esferas de decisão, os comitês operacionais e os comitês de conselho. Você falou de 2 diretorias, né? Devem ser as diretorias talvez mais próximas de você, que é de incorporação vertical e de loteamento. Vocês não fazem programa Casa Verde e Amarela. Não. Então, dentro dessas 2 estruturas, hoje qual é a mais pesada? É a incorporação vertical, loteamento? Qual tem mais pessoas e quantas pessoas tem na empresa hoje, mais ou menos? A Perplan hoje no escritório nós temos 116 pessoas. Bastante gente. Bastante gente. Nós temos a House está já acho que tem 4 ou 5 escritórios funcionando hoje. Ela tem aí uns 120, 130 corretores. A House trabalha com Perplan e não Perplan também? Não, só com Perplan. Só produz Perplan. Tá. Só produz Perplan. Tá. Nós temos as equipes de engenharia das obras. Tá. Então, cada obra tem uma equipe pequena, normalmente ali 5, 10 pessoas, etc. Tá. Hoje tem 10 obras andando. Então, aí tem mais uma turma que são esses engenheiros. Grosso modo, funcionários Perplan hoje tem na faixa de uns 300 pessoas. E qual tem mais hoje? Não, aí é o seguinte, aí dividido. As 2 diretorias de incorporação e loteamento são diretorias relativamente pequenas em número de pessoas. Sim. E tem matricialmente 6 áreas. Apoiando esses 2. Perfeito. Então tem a comercial, administrativa, financeira, que apoiam igualmente as 2 áreas. Tem a obrigação de apoiar igualmente as 2 áreas, comercial, marketing, enfim. As outras diretorias fazem uma relação matricial. Agora, esses diretores de incorporação e loteamento trazem o negócio e entregam as chaves. Perfeito. Então eles pegam o ciclo completo. Não tem a segmentação, que é uma coisa que sempre me incomodou um pouco nas empresas. Não tem uma segmentação, que uma área pega a área, passa para outra, que passa para outra, que passa para outra. A diretoria de incorporação e a diretoria de loteamento acompanham o projeto o tempo todo. Tá? Perfeito. E ainda falando de loteamento versus incorporação, existem várias características que são comuns de cada negócio, né? E obviamente até leis diferentes em loteamento, incorporação vertical, etc. Funding, aprovação, né? Características de fato diferentes. Na tua visão, fala um pouquinho desses 2 tipos de negócios diferentes, como é que eles convivem na Perplan e como é que isso se encaixa no fluxo de caixa da empresa, como é que vocês enxergam que essas coisas caminham juntas lá? É assim, até quando eu entrei, a Perplan ela tinha, nas discussões de estratégias futuras, ela pensava se ia ser só incorporadora, se ia ser só loteadora, se ia ser as 2 coisas, se é para Minha Casa Minha Vida ou não. Teve uma série de debates em conselho e com a minha participação, em que essas coisas foram discutidas. A minha sugestão sempre foi, e eu continuo defendendo isso sempre, que a gente operasse nas 2 coisas. Por quê? Porque, primeiro, nós não estamos na cidade de São Paulo, em que incorporação tem uma volúpia, uma pujança, uma coisa muito forte, não é nosso core. Aliás, nós já estamos até em São Paulo, nós estamos fazendo um lançamento em São Paulo agora, mas é marginal dentro da empresa. Então, assim, produtos de incorporação no interior, eles têm muita dificuldade de precificação.
muita dificuldade. Obviamente, com custos até similares aos custos das grandes praças, o que jogam as margens de incorporação para valores. Um incorporador paulistano não se sente confortável com a margem de um incorporador no interior. Perfeito. Tá? É aceita, é positiva, eu acho ótima, etc. Mas é inferior ao que se consegue nos negócios de São Paulo. Já loteamento é diferente. Loteamento, você consegue margens melhores, você tem condições melhores de preço, etc. Morar no interior é sempre bom, morar numa casa, é sempre bom ter a sua própria piscina, ter a sua churrasqueira aberta, externa, enfim. Então, existe uma demanda forte para loteamento. Agora, o que acontece? Na Perplan, como a gente transita já há muito tempo nos dois segmentos, o que acontece? A incorporação, cuja aprovação, vamos dizer assim, é mais simples, ligeiramente mais simples. Eu diria, um tempo médio de 1 ano e meio. No mínimo mais rápido. Mais simples, é. Não sei, mais rápido com certeza. Mais rápido, mas ela gera uma margem menor. Sim. Mas se realiza mais rápido. Se realiza rápido via repasse com o banco. Agora, esse dinheiro, esse lucro, esse resultado, vai ser o financiador do loteamento. Sim. Que vai te dar capital para financiar o loteamento com margem mais alta. Perfeito. Você entendeu? Então, só que a empresa precisa estar muito madura nas duas coisas. Sim. Porque um vai alimentando a outra. Aí você subiu a margem via loteamento. Só que você vai levar mais tempo para realizar, porque, enfim, tem... a não ser que você pode ser um carteirista, vamos dizer assim, um administrador de carteira, ou fazer os repasses via CRI, via securitização, alguma coisa nessa linha. Mas é uma oportunidade usar o capital da incorporação para o loteamento. Né? E você falou um negócio importante, né? Se você não estiver bem alinhado nesse ciclo, você vai capotar em algum momento, né? Então você tem que estar bem estruturado. Eu vou lançar aqui, vou receber aqui. O ponto mais forte da Perplan, e é talvez uma coisa que eu tenha agregado muito na Perplan, junto até com a consultoria, etc, é um business plan anual, quinquenal, cujo ano seguinte ele é muito detalhado, bem preciso. O segundo ano também é bem próximo do que vai acontecer, a gente realmente sabe o que vai acontecer, e com isso a gente consegue medir muito bem o nosso fluxo de caixa futuro. Perfeito. Agora, é interessante o seguinte, ainda sobre o perfil da Perplan. Na hora de fazer esse business plan, que o objetivo dele é de fato saber as suas condições de fluxo de caixa, a gente é conservador. Perfeito. Então a Perplan é uma empresa conservadora quando faz o seu planejamento estratégico. Tá. Quando vai para a operação, a Perplan é agressiva. Sim. É uma empresa agressiva, uma empresa que briga no mercado, preço. Não somos empresa de carteira. Nós queremos vender tudo até o final da obra, queremos vender 100% até o final da entrega das chaves, etc. Então, assim, é uma empresa conservadora em alguns momentos e agressiva em outros. Para mim, CEO, perante os conselheiros, perante os acionistas, eu tenho que cumprir o business plan. Eu tenho que cumprir, ele tem que acontecer conforme previsto. Porque se ele acontecer, aí você não vai ter problema de caixa, as coisas vão ficar em ordem. Então você está falando que você se prepara para o pior, mas trabalha para o melhor. Basicamente é isso. E são posturas. Quer dizer, na hora que você está fazendo, por exemplo, todo outubro, novembro e dezembro, a gente faz o nosso business plan para levar para o conselho. Vai para o conselho em dezembro, é discutido. O conselho faz os comentários, volta em janeiro. Em janeiro a gente atende os comentários, faz uma nova rodada para aprovar o business plan. Agora, amanhã nós temos uma reunião de fechamento que a gente vai aprovar o business plan para o ano de o business plan de 23 a 27. Tá. Só que o de 23 é bem detalhado, ele é bem preciso. A gente tem acertado bastante as nossas previsões de lançamento, de vendas, enfim. Porque a gente é, de fato, um pouco conservador nesse momento. Entendeu? Sim. E aí você revisita todo ano o planejamento sempre para 5 anos. Todo ano faz para 5. Então, todo final de ano faz para os próximos 5. Primeiro e segundo ano bem assertivo, os outros já têm uma visão um pouquinho mais prolongada e vocês vão sempre ajustando. Porque aí começa a ter a visibilidade de mercado e a própria visibilidade dos processos de aprovação começa a ficar menor. Exatamente. Você já não sabe, e a própria macroeconomia, etc. Sim. Você sabe o que a empresa tem condições de fazer, qual vai ser a necessidade de capital em 23, qual vai ser a necessidade em 24, se aquelas coisas acontecerem. E também, assim, a gente refaz, no caso da pandemia especificamente, nós paramos a empresa ali para refazer o BP.
Perfeito. Quando veio a pandemia, eu chamei o conselho e falei, é hora vamos entender, vamos reorganizar aqui, porque aí uma ruptura muito, muito grande, você tem que reorganizar as ações, mas é tudo baseado nesse business plan. Né? E vocês criaram vários cenários depois da pandemia, durante a pandemia, como é que foi? Nós criamos cenários, mas foi até assim, foi um dos momentos que a Perplan talvez tenha sido mais agressiva. Uhum. A pandemia foi ali dia 16 de março, para você ter uma ideia, no dia acho que 7 ou 8 de abril, a gente estava com uma campanha fortíssima de TV, que até nem é mais hoje em dia, mas todo mundo foi para casa, o mundo digital, hoje o nosso marketing é muito mais digital do que, vamos chamar assim, marketing de TV. Mas a gente sabia que a Páscoa todo mundo ia ficar em casa. Então fomos com televisão, campanha, propaganda, a gente as semanas seguintes, o mês de abril inteiro, o mês de maio inteiro, foram de vendas muito, e com a vantagem que o juros estava no momento baixo, né? Uhum. Mas a gente, por exemplo, não parou obra nenhuma, não usou os recursos da lei de reduzir jornada de trabalho, a própria rotina de trabalho nossa teve períodos de paralisação, mas, por exemplo, nós ficamos, no mês de abril ficamos em casa, mas 1º de maio voltamos para o escritório todo mundo, mesmo no auge da pandemia. Por quê? Porque em Ribeirão não tinha pandemia. Embora fosse um auge de pandemia nacional, quando nós fizemos testagem nos funcionários no dia 29 e 30 de abril. Todo mundo... Testagem zero. Era o sorológico ainda, a gente nem sabia que a confiabilidade era baixa, mas testamos todo mundo, teve zero, Ribeirão tinha meia dúzia de casos, voltamos. Quer dizer, 1º de maio de 2020, mês de maio inteiro nós trabalhamos, mês de junho, acho que quase que inteiro nós trabalhamos, segunda quinzena de junho, se não me engano, nós voltamos para home office. Então a gente administra muito com uma certa... vamos dizer assim, até às vezes remando contra a maré em algumas situações. A gente trabalha muito, pesquisa muito o que vai fazer, não é seguir o que os outros falam. Vamos dizer assim. Perfeito. A gente falou do incorporação vertical, loteamento. Eu fui questionado recentemente por um dos investidores da gente, né, sobre Minha Casa Minha Vida, né, programa Casa Verde e Amarela, não sei como é que vai ficar. É Minha Casa Minha Vida de novo, né? Vai voltar Minha Casa Minha Vida, né? Mudou o governo, pode de novo Minha Casa Minha Vida. E eles questionando que por que a gente não trabalha no mercado de Minha Casa Minha Vida, né? Me perguntou isso. E aí eu falei minha opinião. Eu acho que como a gente, né? Até muita gente já está vendo esses podcasts, a gente não fala muito da rente, né? Até te falei isso, a gente não fala muito da rente, mas a gente é muito focado em gestão de carteira com acesso a capital. Então a gente oferece crédito pro loteador especificamente, em alguns casos alguma incorporação vertical, e Minha Casa Minha Vida é muito pouco. E aí ele vai, por que não faz na Minha Casa Minha Vida, né? E aí tem aquela questão do pró-soluto, pró-solvente, tem várias complexidades, caixa econômica, às vezes tem dinheiro, às vezes não tem dinheiro, né? Por que vocês não operam na Minha Casa Minha Vida? Qual a decisão de vocês, qual é a opinião de vocês e por que vocês decidiram não operar nesse mercado? Tem várias razões. Assim. Eu acho assim, primeiro, a empresa para trabalhar em classe média alta e principalmente em corporação e Minha Casa Minha Vida, são perfis muito diferentes de todos os profissionais. Sem dúvida. O CEO é diferente, as equipes são diferentes, etc. O cliente é outro cliente. O nosso escritório na Perplan é um escritório num bairro nobre, num prédio bacana, que o cliente do Minha Casa Minha Vida pode até se sentir incomodado, constrangido. Então, o escritório é diferente, a apresentação é diferente, as estratégias são outras. Então, assim, para uma empresa que queira fazer as duas coisas, e muitas fazem, né? E fazem bem, mas tem que ter duas estruturas, duas empresas, vamos dizer assim. Uma empresa com uma marca. Às vezes as pessoas pensam que é só a marca. Fazer o produto, colocar uma. Mas não é. A cabeça da pessoa de Minha Casa Minha Vida é uma cabeça de espremendo talo. A cabeça do cara de classe média alta, você quer botar um produto mais bacaninha, mais legal, tal. Então, perfil de empresa mesmo. É perfil de empresa. Então, de fato, eu acho que tem que ser empresas separadas. Agora, além disso, no grupo, os filhos de acionistas da Perplan têm empresas de Minha Casa Minha Vida. Tá? Então, também haveria... conflito, né? Conflitos de interesses, são coisas que no processo de governança corporativa foi muito discutido. Isso pode gerar atritos familiares, quer dizer, pai competir com filho, e filho competir com primo, enfim, tem uma série de coisas ali
que acho que não fazia sentido. Tá. Para a gente, pode até fazer depois, cria-se uma outra empresa, monta-se uma outra estrutura, mas nesse momento, nesse momento que eu falo a partir de 2017, né, focamos em loteamento, que a gente até chama de urbanismo, porque tem os projetos urbanos mais complexos e tal, os projetos de urbanismo e os projetos de incorporação também classe média e média alta. Tá? Perfeito. Como é, a gente falei isso aqui antes, quando a gente estava com as câmeras desligadas, né? E é uma curiosidade grande, porque a família, os acionistas têm dinheiro, né? Obviamente. E aí eu queria entender como é que funciona a estrutura de capital de vocês, né? Porque imagino que tem alguns empreendimentos que vocês devem ir com capital próprio, outros que vocês devem ir a mercado, né? Obviamente, quanto mais você cresce, mais necessidade de capital você tem, mas aí você tem a incorporação vertical que realiza mais rápido, então eu imagino que seja casa a casa. Como é que funciona lá na Perplan, a estrutura de capital? É capital próprio? É funding externo? Já fizeram CRI? Estão planejando mais alguma coisa lá para frente? Como é que é? Bom, é assim, a Perplan está num processo de crescimento, ela vem crescendo 30%, 40% ao ano. Caramba! Já há algum tempo. Então ela já está indo para um patamar, é uma empresa aí que muito em breve, provavelmente não 23, mas em 24, certamente é uma empresa de 1 bilhão de lançamentos, aí, vendas aí de 700, 800 milhões, alguma coisa nessa faixa aí no ano de 2024. Tá. Obviamente quando você está no crescimento é a hora que você precisa de capital, é a hora que você precisa de mais investimento. Aí tem um mix de situações. Esse ano a gente está realizando resultados de 2 empreendimentos de alto padrão, de rentabilidade muito boa, enfim, que vão ajudar bastante a empresa. Vertical, né? Vertical. A Perplan fez, sim, a primeira securitização da história dela, uma securitização de 60 milhões, há 1 ano e meio atrás, não, 2 anos atrás, foi começo de... De 20? Não, começo de 21. Tá. Agora me fugiu se é começo de 21 ou começo de 22. Começo de 22, foi ano passado. Nós fizemos a primeira securitização de 60 milhões e ela vai ter uma necessidade de capital nesse segundo semestre agora, que provavelmente a gente vai fazer via securitização com loteamentos que a gente tem carteiras de recebíveis já maduras, carteiras muito boas, maduras, consolidadas, etc., que estão ali hoje, enfim, na carteira da empresa e tal, mas para financiar o crescimento pode ser uma alternativa. Perfeito. Mas existem outras. A gente vai estudar também, via mercado de capitais, aí outras coisas, aporte de sócios, não via mercado de capitais, emissão de debêntures, enfim. Tem outros caminhos a serem pensados. A gente tem uma consultoria financeira que quando chega o momento da necessidade de alavancagem, e a gente se alavanca com alguma, também aí, uma outra característica conservadora da empresa. É uma empresa que sempre tem caixa. Ela é uma empresa que preserva muito caixa, luta muito pelo caixa e dificilmente a gente tem dificuldades de caixa. Lógico que nos momentos de crise, ali, os anos mais difíceis, sempre surge, mas é uma empresa que trabalha com caixa, vamos dizer assim, pujante. Sim. Então, isso é importante. Nessas horas, ele é diferente que a gente pode pensar com calma, decidir com calma qual vai ser a empresa SA, pode ser uma emissão de debêntures, pode ser, enfim... Até financiamento direto, de repente, um valor que a gente vai precisar, talvez 30 milhões, 40 milhões, não é tão significativo assim para o porte da empresa hoje. Sim. Então tem vários caminhos aí. Perfeito. 2021 também, né? Vamos falar, acho que foi onde provavelmente vocês fizeram lá a securitização. 2021, e aí, um parênteses, né? Eu imagino que vocês fizeram isso exatamente porque estava com um volume de obra muito grande, muita obra para fazer. Está nesse momento de crescimento. Exatamente. E lá em 2021 a gente também teve aquele problema que recorrentemente existe, né, na construção civil, que é aumento dos preços dos insumos, né, de matéria-prima da construção civil. E eu vejo muito incorporador, muito loteador com dúvida nesse momento, né, porque você se planejou para gastar X e ali já está X mais 30%, 40%, muitas vezes você já vendeu os lotes ou os apartamentos, né, então não dá muito para voltar no tempo e renegociar contrato, porque já foi. Como é que vocês atuam nesses momentos, assim? Sempre que eu imagino que deve ter acontecido várias vezes na tua carreira isso, né? De aumento de preço, etc. Como é que vocês realmente reagem a esse tipo? Qual é o plano de ação? Então, vamos lá. Existem alguns problemas que até as entidades aí que controlam os nossos setores aí estão até trabalhando nisso. Mas o primeiro problema importante é o seguinte: o INCC, que durante o período de construção normalmente reajusta os contratos de compra e venda, ele não reflete bem a realidade do setor. Do setor de incorporação. Sim. Muito menos o setor de loteamento. Sim.
Por exemplo, o setor de loteamento, as empresas se controlam, os custos delas são referenciados ali via INCC. O principal custo de loteamento, asfalto, instalações elétricas, etc., obras de acabamento de clubes, essas coisas, além de não estarem relacionadas com o INCC, elas acontecem no final da obra. Sim. Então também passa um tempo mais longo. E dólar pode interferir em asfalto, etc. Materiais elétricos também são commodities mundiais, enfim. Então, o segmento como um todo, seja incorporação ou seja loteamento, a gente precisa de indicadores mais sólidos. Mais confiáveis e talvez até 4, 5 indicadores diferentes, para situações diferentes. Sei lá, loteamento econômico é uma coisa, loteamento classe média é outra coisa, Minha Casa Minha Vida é outro índice, alto padrão, acima de 50 pavimentos é outro índice, enfim. E tem gente trabalhando nisso, acho que tem instituições, a RGV, enfim, o próprio INSPER, enfim, tem empresas trabalhando, as entidades todas, a DIT, a Elo, o Sinduscom, a Abrainc, Secov, tem uma turma que se preocupa com isso. Sim. Agora, no caso específico do momento da pandemia, nós tivemos, primeiro, uma felicidade, que é importante nessas horas, ter caixa. Sim. A empresa tinha caixa. E a gente começou a sentir os aumentos. Talvez, assim, coisa de dias, 30, 60 dias antes deles acontecerem. Nós fomos rápidos em fazer compras antecipadas. Perfeito. Como a gente tinha caixa. Porque tinha caixa. Então, nessa hora, você ser ágil e ter disponibilidade de capital, nós saímos comprando. Saímos comprando aço, fechando com concreto, fechando um monte de coisa a futuro. Muitas coisas, inclusive, deixado nas empresas. Deixa no estoque lá, quando eu precisar você traz. Você traz, nem traz para a obra, fica lá em consignação. Não sei se esse é o termo, mas enfim, fica lá em consignação, a hora que você precisar, você traz para cá. Perfeito. Então isso fez alguma diferença, principalmente nas commodities. Tá. Isso ajudou bastante. Agora, não exclui, nós tivemos problemas com porcelanas, porcelanatos, materiais de acabamento, esses sofreram bastante. Inclusive, atrasaram, além do custo, teve o problema de atraso de entrega. Perfeito. Produtos que estavam para entregar em 3 meses, 4 meses, viraram 8, 10 meses, enfim. Atrapalhou, mas deu para administrar, foi possível administrar. Perfeito. A gente estava falando antes aqui, né, Ricardo, de que a Perplan ela já é uma empresa muito organizada do ponto de vista de governança, né? Acho que muita empresa gostaria de ter a governança que vocês têm. Principalmente aquelas médias que estão passando ali. Hoje, a empresa, você já falou, ela já é uma empresa profissionalizada, né? E a maioria da família também já foi para conselho ou saiu da empresa. Você passou por esse período na empresa de profissionalização? Você foi a primeira peça que chegou profissionalizando? E como é que você enxerga a importância desse processo de governança e gestão numa empresa do mercado da gente de incorporação e loteamento? E como é que se impacta no dia a dia da empresa? Olha, eu acho assim, qualquer empresa que pensa em perenidade, seja de qualquer setor, seja incorporação, seja loteamento, seja farmacêutico, seja o que for, tem que caminhar para uma governança profissional. Quando eu fui contratado exatamente para isso. Sim. Até a véspera da minha entrada, já tinha alguns profissionais de mercado muito bons que haviam sido contratados, mas os executivos da empresa ainda eram os acionistas. Sim. Então a empresa ainda era uma empresa, não diria familiar, de uma família só, mas uma empresa que tinha ali 5 famílias comandando. E tinham filhos trabalhando na empresa. Sim. Tinham filhos competentes, profissionais ótimos, etc. Uma série de coisas. Sociedades com outros filhos que tinham outros negócios, enfim. Mas chega uma hora que sociedade é uma coisa, família é outra e você tem que separar. Sociedade, família, propriedade, herança, tem que organizar esses papéis. Então, assim, ter um processo de governança corporativa que profissionaliza a empresa, profissionaliza também o conselho em algum momento, no momento que se for mais... Tudo isso tem um processo que leva alguns anos. Mas profissionalizar o conselho, profissionalizar a gestão operacional, CEO para baixo, diretorias, etc., acho que é quase que um caminho obrigatório para as empresas que nascem familiares. Normalmente no Brasil, acho que, 80%, 90% das empresas são familiares. Sim. As pessoas começam ali, empreendedores, etc., dão certo, começam a fazer uns negócios bacanas
e viram um sucesso. Sim. Chega uma hora que a geração muda, os sócios são outros, o seu filho não é sócio do filho dele, do outro, às vezes mal se conhecem, às vezes, enfim. Então precisa ir para um processo. Eu sou muito fã, defensor, eu fui para o IBGC para isso, me certifiquei, enfim, lutei muito por isso. E o processo na Perplan tem de fato vem sendo muito rico, porque nós achamos lá, depois de várias iterações, já foram, sei lá, nos últimos 6 anos, sei lá, 70 reuniões de conselho aí, né? Sim. Então, assim, é um processo, são vários anos, meses consecutivos, discutindo detalhes, operações, até onde você vai, até onde você vai, redação, acordo de sócios, alterações anuais no acordo de sócios, ajustes, depois documentos da sociedade anônima, estatuto. É um processo que a empresa vai se construindo. Eu sou muito defensor desses modelos. Você é tão defensor que você fez uma formação como de conselheiro, né? Isso foi durante a Perplan? Foi antes da Perplan? Foi durante. Quando eu entrei para o desafio, eu já tinha ouvido falar. Sim. Mas não só eu, como presidente do conselho da Perplan, foi também. Sim. Só que nós fomos, inclusive, em turmas separadas. Sim, legal. Justamente para não começar nós dois. Então, ele foi ver com os olhos dele, eu fui ver com os meus olhos. Ele, como o conselho vai se posicionar, ele começou a chamar os sócios dele e falou, olha, nós somos sócios agora. Você era diretor de engenharia até uma semana atrás. Sim. Esquece, agora você não é mais diretor, agora você é conselheiro. Sim. Que para ele deve ser um desafio também, né? Porque tá acostumado a estar dentro da operação e daqui a pouco você só tá dando... Mas é incrível, é desafiador. Sim. São caras que conhecem o assunto. Lógico, nos primeiros meses, primeiros anos, lógico, eles ainda estão ali na operação, estão quentes na operação ali. Mas à medida que o grupo vai trazendo confiança, trazendo resultado, trazendo um modelo profissional, eles também vão se sentindo mais confortáveis para falar assim, bom, a garotada tá tocando. Então eles também vão ficando mais confortáveis em curtir a vida. Sim. Enfim, e não trabalhar 7 dias por semana, 8 horas por dia. Que é o que o empresário brasileiro trabalha, embora alguns não achem. Não achem, é um desafio. E agora, obviamente que a posição de conselheiro é uma posição extremamente... Assim, você trabalha menos na operação, mas você tem uma responsabilidade muito grande de visão e do negócio. E você, como CEO, também de estar repassando a informação para o conselho, né? Essa dinâmica aí deve ser bem interessante, mas também bem desafiadora, né? É desafiador. A gente está vendo o caso mudando um pouco das americanas agora, sem dúvida. Etc. Essa relação governança, conselho, credibilidade, transparência, princípios de governança, quais são os princípios fundamentais, como essas coisas têm que funcionar, depois conselho com família, como são essas relações. As pessoas começam a chegar numa certa idade que começam a falar assim, nossa, talvez daqui 10, 15 anos eu vá falecer. E o que eu faço? Meus filhos, como é que eles vão vir para dentro da empresa? Não vão vir? Vão ter um conselho de família? Vão montar o quê? Como vai ser esse formato para a perenidade da empresa? A questão fundamental é o seguinte, uma empresa que dá certo em sociedade, quando passa para uma outra geração, esse modelo não se replica. Sim. Esses sócios da Perplan, e vale para todos, se conheceram lá 30 anos atrás, garotos, tal, construíram uma empresa muito bacana, mas a sociedade deles não se replica para os filhos. Exatamente. É outro mundo, outro momento, outro cenário, outra coisa. Não tem como transportar para cá e começar aqui com uma nova sociedade. Uma cultura completamente diferente. Pessoas diferentes, anos diferentes, histórias de vida diferentes. O modelo não se replica. Exatamente. Então, aí, para a perenidade, as empresas precisam se profissionalizar. Às vezes, até com membros da família. Pode se profissionalizar, inclusive com membros da família, mas precisa virar profissional. Perfeito. Entendeu? Perfeito. A gente falar um pouquinho agora dos desafios, né? Acho que você, em 6 anos de Perplan, você passou por, inclusive, pandemia, né? Uhum. Mas para você, o que foi, assim, o maior desafio dentro da empresa e como é que vocês navegaram por ela? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta dos problemas, né, Ricardo? Porque muitas vezes a gente fica só naquela questão de vida de novela, vida de Instagram, né? Só aparecem as coisas bonitas. Mas deve ter muito problema ali por baixo da Perplan, mesmo numa empresa super consolidada e estruturada como a Perplan. O que é que aconteceu de desafio para vocês, assim, que ficou de aprendizado? Não, eu acho que tem vários desafios importantes. Esse de implantar o processo de governança, que não terminou, que ainda tem muita coisa a ser feita, mas é um desafio grande, mas é um desafio processual. Evidentemente, o momento da pandemia em si
Foi muito desafiador, porque chegou uma hora ali, eu diria que a última quinzena de março, eu até estava numa conversa com o Ricardo Amorim no dia da pandemia. Sim. Eu fiquei meio em pânico. Eu falei, Ricardo, será que vai baixar o PIB em 0,5%, 1%? Eu falei, não, vai baixar é 5%. Eu falei, pô, como assim? Eu tive que chamar o conselho meio de urgência para dizer, gente, estão falando aí que vai baixar 5% do PIB. Será 17, 18 de março ali. Caos. E aí, o problema é que você tem meu pai brinca que você pode falar assim, tudo a bom bordo ou tudo este bordo. Existia ali uma possibilidade que era para a obra, que era demitir funcionários, que era entrar depois, um pouco depois veio a jornada de trabalho parcial, com redução de carga e redução de remuneração, mas o juro baixando. Quer dizer, as decisões ali tinham rumos opostos. Sim. A Perplan acertou ali. A Perplan, talvez o fato da decisão ter sido colegiada, isso acertou. A decisão foi assim, seguir a vida. Sim. Seguir a vida normalmente, acreditando mais no médio e longo prazo do que nos problemas de curto prazo. Foi bem desafiador. Agora, tem desafios de produtos específicos, mas estruturalmente na empresa, a própria relação com os colaboradores, todo mundo ficou meio em pânico, né? Sim. Então, por exemplo, quando você chamava as pessoas para trabalhar e o mercado estava todo mundo... Sim. Fica em casa, não, nós vamos trabalhar. Ter que explicar para as pessoas por que nós vamos trabalhar, porque em Ribeirão não tem nenhum caso, porque não sei o quê. Sim. Também deixar as pessoas confortáveis trabalhando. Sim. Enfim, não é fácil. Não é fácil. Foi bastante trabalhoso. A gente, mais uma vez falando de pandemia, né? Tiveram várias mudanças que aconteceram no mundo, né? Eu lembro que eu estava morando no Vale do Silício, né? Nos Estados Unidos, já tinha sido investido por um fundo, o maior fundo do mundo, tal. A gente estava morando lá. E aí eu falava muito com loteadores, né, na época que a gente estava falando, e ninguém me atendia por videoconferência. Né? Todo mundo queria que eu fosse fisicamente lá. Então, cliente de Fortaleza, vem aqui em Fortaleza a gente conversa. Cliente de Goiás, vem aqui que a gente conversa. Isso foi uma mudança drástica, né? Hoje, antigamente eu fazia uma reunião no dia, 2, né, porque eu tinha que me deslocar. Hoje eu faço 8, 9 no dia. Isso foi uma mudança que eu acho que veio para ficar no mercado. Do ponto de vista de vocês, incorporação, loteamento, quais foram as mudanças que aconteceram no período da pandemia que você acha que vão ficar e quais você acha que vai voltar como era antes, assim? Se é que teve alguma. Não, tem. Bom, nós fizemos um lançamento em outubro, quase que nos primeiros meses da pandemia. O lançamento foi todo digital. O meeting foi digital, foi num cinema, os corretores dentro dos próprios carros, cinema drive-in. No cinema drive-in, os corretores foram de carro, que não podia ter contato, cada um ficava dentro do seu carro. Foi muito bacana. Esse lançamento, eu tenho muito orgulho dele, porque ele foi feito praticamente 5 meses depois da pandemia, digital, as compras foram feitas todas digitais, etc. O mundo digital veio, vai ficar. E isso envolve cartório, envolve legislação, envolve documentações, assinaturas digitais. Tem uma série de coisas que, obviamente, vieram para ficar, vão simplificar o processo. Agora, o que eu acho mais profundo, muito se fala home office, não home office, qual é a jornada, qual não é, mas eu acho que é mais profundo que isso. Eu acho que as relações entre empresa e colaborador, elas se tornaram muito mais maduras. Hoje, quer dizer, foi-se o tempo daquela jornada de trabalho clássica, tem que chegar a tal hora, tem que sair a tal hora, tal. As relações profissionais, o colaborador sabe escolher, eles são maduros, sabe escolher que te dá boas condições de trabalho, que te respeita. A Perplan já é o 5º ano consecutivo, 5º ou 4º, agora não sei, que ela é certificada pelo GPTW. E certificada com uma pontuação muito alta. Nós chegamos a ter no ano passado 90 pontos. Então, assim, uma pontuação muito alta, muito forte, porque as relações entre a empresa e o colaborador são de muita transparência, muita abertura, o ambiente de trabalho é muito saudável, as jornadas de trabalho são percebidas, as condições das mulheres, mães, que têm os filhos nas escolas, enfim, que têm as suas vidas pessoais, são, de certa forma, atendidas, as pessoas conseguem trabalhar. Agora mesmo, acho que nessa sexta dessa semana agora,
A Perplan vai ser patrocinadora de um evento em Ribeirão Preto que chama Mulheres Empreendedoras. Legal. Que é justamente mostrando como é que funciona a vida da mulher nesse novo modelo de trabalho. Quer dizer, trabalha de manhã, tem que levar o filho na escola, volta correndo para o escritório, enfim, todas essas dinâmicas vão sendo discutidas, né? Eu acho que veio para ficar não só a questão do modelo híbrido, mas mais do que isso, uma maturidade maior nas relações entre empresa e colaborador. Eu acho que esse ponto, a relação de respeito, de admiração, a empresa admira seus colaboradores, os colaboradores admiram a empresa, as conversas são muito francas, são muito abertas, muito profissionais. Os próprios contratos de trabalho são mais sofisticados do que foram aí nos últimos anos, né? É engraçado isso, porque a gente é de tecnologia, né? Então eu trabalho com tecnologia desde os 14 anos. Hoje eu tenho 37, vou fazer 38 em breve. E a gente já tinha uma questão de flexibilidade muito grande de trabalho. Pela natureza do negócio. Você time de tecnologia hoje em dia, se você falar que vai para o escritório, provavelmente você não vai conseguir nem contratar essa pessoa. Porque hoje se criou essa cultura de que time de tecnologia consegue trabalhar remoto bem. E a gente tem também o lado da mulher, né? Porque no período de pandemia, muitas vezes você não tinha como botar a criança na escola, né? Não tinha escola acontecendo, não tinha nada. E a mãe estava trabalhando e cuidando da criança, assim como o pai também estava trabalhando e cuidando da criança. Então, você tem um pai e uma mãe que trabalham e tem 1, 2, 3 crianças em casa, alguém vai ter que se revezar. Uhum. E aí, quando não tem viagem no meio, a mulher viaja, o homem viaja, a minha irmã trabalha viajando. Exatamente. Executiva e tal, mas enfim. O grande desafio tentar ter uma flexibilidade, garantindo também uma produtividade, mas que também a pessoa esteja feliz, a empresa esteja feliz, né? Esse é o grande desafio. No nosso caso aqui, eu acho que é até mais fácil, porque tem empresa que não dá para ficar remoto, né? Tem empresa que tem que estar local, né? E a gente ainda consegue ficar um híbrido. Eu estou aqui em São Paulo hoje, amanhã a gente se encontra com o time, vai todo mundo para o mesmo lugar, né? Agora, 2 vezes que a gente fez isso, boa parte do time pegou Covid, né? Porque naquela época que aumentou, mas é uma coisa legal. E no time da gente tem vários exemplos, inclusive a Fabi que está aqui, ela está ali atrás no backstage, ninguém está vendo, que é mãe, trabalha, cuida da filha, uma filha pequena, 1 ano e meio, né, Fabi, mais ou menos. Então, eu tenho certeza que para ela é uma coisa sensacional estar trabalhando numa empresa que permite que ela consiga conciliar o tempo dela de mãe e de profissional. E tem coisas práticas, assim, mora perto do trabalho, mora longe do trabalho. Dá tempo de amamentar, não amamentar. Tem da pós-parto ali, enfim. Tem muita coisa envolvida. Agora, o que eu acho, assim, os modelos vão variar. Cada segmento e cada empresa vai achar o seu. Como você falou, tecnologia, o modelo talvez seja 100% digital. Agora, por exemplo, na Perplan, eu defendo muito, porque o negócio incorporação e o negócio loteamento, ele é muito multidisciplinar. Exatamente. Envolve marketing comercial, inteligência de mercado, custo de engenharia. As viabilidades são muito complexas, entram muitas variáveis. E eu defendo muito também, até por isso, por ser um multidisciplinar, eu defendo muito o modelo de decisão colegiada. Perfeito. Então, decisão colegiada não é sentar numa mesa de decisão e tomar a decisão, é viver o processo. Sim. Viver o produto, desenvolver o projeto. O projeto passa por 2, 3, 4, 10, 20 alternativas. Por que é assim, por que é assado? A aprovação mudou, a lei que exige, o cliente que quer de um jeito, o mercado pede outra coisa. É um processo de criação, produção, venda, marketing muito rico. Não dá para juntar todo mundo numa sala de Zoom ou de Teams, sei lá. Difícil. Difícil, não funciona. Só falar 2 já é confusão, né? 2 falando já não dá. Já não dá. Às vezes tem 5, 6, 7, 8 pessoas que têm que discutir as coisas, têm que debater as coisas. Então, eu acho que é um setor que esse realmente eu defendo muito. A gente tem um modelo híbrido, sim. Tem um modelo híbrido, mas tem regras, tem umas determinadas regras. Pode mudar, pode aperfeiçoar, mas tende a ser um modelo de trabalho muito mais presencial do que o home office. Eu sou eu também sou um defensor no nosso caso aqui, do híbrido e puxando um pouquinho mais para o presencial.
Porque a gente também tem muito cocriação. Acho que todo negócio tem muita cocriação. A não ser que você tenha uma operação que seja muito produção escala Toyota, né? Tá muito claro ali o que você tem que fazer. A gente tem muita cocriação. O desafio aqui, obviamente, a gente tá todo mundo trabalhando num lugar diferente, numa cidade diferente, né? Tem as vantagens de você estar trabalhando em casa. Mas o meu grande desafio como empreendedor, e eu não sei se você concorda, é a geração que está chegando. Você vai pegar um menino ou uma menina que está saindo da faculdade agora, a gente, quando eu sou talvez uma geração anterior à sua, e você com certeza isso, quando a gente saiu das faculdades, quando a gente estava fazendo estágio, a gente aprendia olhando por cima do ombro, né? Então aí eu estava ali, eu estava vendo uma pessoa que me inspirava e eu via como é que ela se comportava, como é que ela falava no telefone, como é que ela mexia as mãos, tudo isso é um aprendizado que a gente vai aprendendo por osmose. E essa geração de Zoom está perdendo esse estímulo, Perfeito. né? E isso me preocupa, como é que vai ser as gerações daqui a 10, 15 anos, né? 100% remoto. Eu ia complementar exatamente isso, assim. A curto prazo, um modelo totalmente home office, ele quebra um galho. Isso. Mas a médio prazo, para você desenvolver equipes, para as pessoas... Por exemplo, eu tive pessoas que foram contratadas durante a pandemia e entraram trabalhando em home office. Sim. A pessoa fica meio perdida. Total. Ela não sabe direito quem é quem, que tem um monte de carinha na tela da reunião, e quem é quem é líder, quem que não é, etc. A empresa é um organismo vivo, um organismo de relações sociais, que as pessoas interagem, discutem, tomam café juntos, almoçam juntos, falam sobre a vida. Tem ali uma interação social muito rica, que é muito forte. Sim. Então, lógico, vai ter negócios que vão ser mais home office, sempre vai existir, mas o modelo presencial, até para médio e longo prazo, ele é muito mais forte, muito mais... Para a perenidade da empresa, ele é quase que obrigatório, eu diria. Isso para mim é o maior desafio, assim, como empreendedor, e criação de cultura, visão, né? Você passar a visão do negócio, você discutir, você co-criar. Então, eu acho que isso a gente ainda está no começo. Eu acho que vai ter soluções para isso, mas a gente agora ainda não temos essa resposta. Uma das coisas que eu gosto de fazer, as pessoas às vezes nem percebem, mas eu gosto de andar pelo escritório. Exato. Andar, e aí, tudo bem? Batendo o ombro, e aí? Como é que você tá? Tá bem? Tá certo, tudo bem? Tô te achando meio borocochô, tudo bem? Tá feliz? Não tá? Andar, ver. Tomar um café. Tomar um café, vamos tomar um café. Vamos almoçar. Não tem nada mais legal do que almoçar com o seu time, às vezes, né? Você tá junto com eles, conversar uma coisa que não é de trabalho, porque o Zoom não permite isso, né? Não vou falar um tema que não tem nada a ver com trabalho, você não quer. Ou aquela batidinha no ombro para tirar uma dúvida, né? Não existe isso. Não existe. Legal. A gente já tá chegando aqui no fim. Eu queria fazer 2 perguntas aqui pra gente fechar, Ricardo. A primeira como é que foi 2022? Né? Então a gente tá gravando aqui, pra quem não sabe, a gente tá gravando em janeiro de 23. Né? Então é uma ótima retrospectiva do ano passado. E como é que você enxerga 23, 24, 25? Né? Já que você tá falando de planejamento de 5 anos, o que é que vocês estão pensando aí pra frente? Foi assim, como eu disse, a Perplan só cresce. Então 2022 foi um ano muito bom. Foi recorde de vendas brutas da empresa, foi o recorde de extrato no sentido positivo, quer dizer, nós tivemos menos de extrato no ano. Então, também vendas líquidas foi um recorde bem forte até em relação aos anos anteriores. A empresa fez lançamentos, cresceu bastante o land bank da empresa. A empresa hoje tem um land bank de 4 bilhões e 500 milhões aí. Eu diria que 2,5 em incorporação e 2 bi em loteamento, que praticamente asseguram a continuidade da empresa para 23, 24, 25, até 26, 27 começa a faltar alguma coisa ali de produto, mas nós não temos mais pressão de captação de land bank. Agora, a empresa está planejada para ir esse ano de 23 para 8 lançamentos, 6 a 8 lançamentos. Que é bastante? Que é bastante, mas também, como a gente não tem nenhuma pressão de investidor, essas coisas, a gente vai decidindo caso a caso. Nós temos 3 ou 4 lançamentos no primeiro semestre, que a gente lança, se for bem, ótimo, faz o segundo, se for bem, faz o terceiro, e vai administrando também. Eu sempre brinco com os assinantes, a gente joga uma carta e o mercado joga outra. A gente põe uma carta, o mercado põe outra, a gente vai jogando conforme o mercado. Se começar a apertar, até macroeconomia, essas coisas, a gente não sabe o que vem por aí, né? Então, tem que ir administrando passo a passo. E, provavelmente, em 2024, já a partir dali, a Perplan talvez estabilize
num patamar de 10 lançamentos ano. Caramba! Sendo ali 5 de incorporação, 5 loteamento, talvez um momento um pouco mais um pouco mais a outro. Aí vai muito das particularidades de cada segmento. Mas ela deve estabilizar aí a 1 bi por ano. E acho que esse é o plano da empresa para esse grupo de acionistas que estão lá hoje. Eles não têm ambições assim geográficas, virar enorme, questões de IPO, existem muitas dúvidas, muitos questionamentos, vai funcionar, não vai, precisamos fazer isso ou não, enfim, vamos ter novos sócios ou não, tudo isso é muito discutido na empresa. Mas é uma empresa que teve um crescimento ao longo da sua história bem consistente, e eu diria que ela está chegando ali em 24 num patamar que talvez seja o patamar que a gente imagina hoje como sendo mais equilibrado. Perfeito. Então, talvez não esteja nem tão difícil assim de fazer, a menos de alguma ruptura macroeconômica, alguma coisa mais séria. Mas, enfim, acho que a empresa tem boas condições. O produto está em casa, os land banks estão em casa, as aprovações estão direcionadas, as equipes estão formadas. A gente não deve contratar ninguém esse ano, também não tem... Enfim, a empresa está andando normalmente, num ritmo bem forte até. A gente tem muita gente que escuta a gente aqui no YouTube, nas plataformas de streaming, que estão começando, né? Começando no seu primeiro empreendimento, estão querendo fazer seu primeiro empreendimento, muitas vezes são terrenistas, né, proprietários que estão querendo empreender. O que é que você sugere para esse pessoal que está começando agora? Seria a minha pergunta final aqui. Passa uma mensagem aqui para quem está começando. Eu ouço muito, tive dezenas de líderes muito bons, inclusive nos mercados de incorporação e loteamento, enfim, várias pessoas que me lideraram, eu admiro muito as histórias dessas pessoas. O que eu vejo em comum nessas pessoas é a capacidade de suportar os altos e baixos, tendo noção e consciência de que o negócio, seja incorporação, seja loteamento, o negócio é de longo prazo. Uhum. Ter em mente que o negócio é de longo prazo te conduz a decisões pensando muito mais no longo prazo do que no curto prazo. Então, assim, quem está começando tem que ter isso em mente. Lógico, além de ter isso em mente, tem que ter algum caixa para suportar os primeiros anos que só vão puxar dinheiro, não vai ter retorno ainda. Então, esse eu acho que é um ponto para quem inicia como empreendedor, tem que entender isso. E isso tem relações, inclusive, com o mercado de capitais. Investidores, as empresas que são listadas em bolsa, muitas vezes o investidor que entra não entende essa dinâmica. Entra com uma visão de muito curto prazo. E é muito curto prazo mesmo. Às vezes é o famoso quarter. É o trader. O trader. Não esquece. Nesse negócio, não é um negócio para trader. É um negócio para você investir em empresas sérias, competentes, com governança, que tem perenidade, que tem continuidade, tem uma estruturação organizada. E isso sim vai gerar, aí sim, resultados, mas a médio e longo prazo. Isso faz sentido. Mas tem que... Acho até que naquele famoso boom dos IPOs do passado, isso foi mal apresentado para investidores internacionais. Foi dito para eles assim, olha, ano que vem nós vamos, sabe? O cara vai crescer 10 vezes ano que vem. Não vai. Não vai. Talvez não aconteça. Talvez cresça 20. Mas assim, talvez tenha sido... O mercado todo se apresentou mal. Um pouco fora da realidade. O Brasil tem altos e baixos, tem sobes e desces. Esse empreendedor desse negócio tem que ter a palavra resiliência. Tem que ter... Essa talvez seja a palavra-chave para o empreendedor. Talvez a palavra que eu mais escute aqui é resiliência, especialmente no Brasil. Tem que ter. Todo ano tem crise. Todo ano tem crise. Não, e assim, a gente enfrenta. A gente enfrenta. Ricardo, é isso. Cara, muito obrigado. Queria agradecer a tua presença aqui. Eu sei que foi super difícil a gente marcar esse papo, né? Vou sair correndo para Ribeirão. Você vai sair correndo para Ribeirão, que você tem uma reunião às 2h. A gente tá aqui falando, são 10h40 aqui da manhã. Eu vou passar um zap lá, passar para as 2h30, uma atrasadinha da 2h30. Eu atrasei 20 minutos aqui do teu tempo, mas queria agradecer tua disponibilidade, tua aula aqui para muitos dos loteadores e incorporadores que estão assistindo a gente aqui. É uma aula. Eu aprendi muito com eles, eu acho que de vez em quando eu devolvo alguma coisinha. Não, com certeza Give Back to Community hoje foi muito bom. E para você que está assistindo aí, convido mais uma vez a se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e nos canais de streaming que a gente tem. Agradecer mais uma vez aqui ao Ricardo e a Perplan, né, por essa aula.
Inscreva-se também no nosso LinkedIn, no nosso Instagram e até o próximo episódio. Obrigado.